Olá, minha gente, muito boa noite. Pois então, nós temos aí a palavra do Senhor que nos orienta em tudo aquilo que precisamos ser orientados. E muitas vezes somos orientados até demais. Demais não naquilo que não precisamos ser orientados, mas demais naquilo que muitas vezes não merecemos ser orientados. Isso que eu digo ser demais. Não é uma questão de que Deus nos mostre algo além do que Ele deveria nos mostrar. Não. É algo além daquilo que é nosso merecimento. Muito embora não exista nem merecimento entre nós e Deus, né? Porque tudo acontece pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita sabedoria e bondade. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes,
andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 a 28. Pois muito bem, nós vimos aqui uma palavra maravilhosa do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele nos conta aqui que Ezequiel tinha tido essa revelação que Deus achou por bem entregá-la ao profeta. E ele viu, ouviu e sentiu. Ezequiel teve visões divinas. Nenhum homem pode ver o Criador e continuar vivendo, todo mundo sabe. Porém, muitos tiveram visões de Deus e demonstrações da sua glória que os instruíram. Este profeta tinha por missão voltar e trazer os corações de todas as pessoas para o Senhor. Portanto, ele próprio teve que experimentar dessas visões divinas e gloriosas. E dessa mesma forma, Ezequiel ouviu também a voz de Deus e sentiu o poder divino que abria seus olhos para que ele visse as visões e que abrisse seus ouvidos para que ele ouvisse a voz e que abrisse-lhe o seu coração para que ele pudesse receber os dois. Essa introdução dessa visão dos anjos, ela é avassaladora, ela é magnífica. E o profeta, observando, ele viu que os céus se abriram. Ele olhou para o alto para abrir o caminho e
e viu que para abrir aquele caminho vinha aquele vento tempestuoso do norte e que aquilo dissipava a neblina que se interpusera entre ele e Deus. E dessa forma pôde desanuviar os céus e o ar por meio de um vento e produziu assim a serenidade necessária para a comunhão que ele tinha que ter com o céu. Esse vento tempestuoso veio a Ezequiel para prepará-lo para os caminhos do Senhor. Ele percebeu que aqueles animais que tinham a semelhança de um homem eram dotados de razão, eram seres inteligentes que tinham o espírito de um homem, que é lâmpada para o Senhor, que é lâmpada do Senhor. Bom, todos eles tinham o rosto de um homem, mas também tinham o rosto de um leão, de um boi e de uma águia. Ou seja, cada um desses animais é o mais importante dentre a sua própria espécie. O leão sobre as bestas selvagens, o boi sobre os animais domesticados e a águia sobre as aves do céu. Eles têm o entendimento de um homem e, como tal, excedem a todos os outros. Além disso, eles também se parecem com o homem em ternura e humanidade. Entretanto, um leão sobrepuja o homem na força e na ousadia. Por isso, os anjos, que se parecem com eles, têm um rosto de leão. Um boi sobrepuja o homem em diligência e paciência na obra que tem que realizar. Por isso, os anjos dedicados ao serviço de Deus e à igreja têm o rosto de um boi. E uma águia sobrepuja o homem em rapidez, na visão penetrante e quando ele alça os voos mais altos, assim, dessa mesma forma, os anjos que buscam as coisas que são de cima e conseguem enxergar muito além, até os mistérios divinos, têm o rosto de uma águia. Por isso, essa visão os mostra dessa forma. Mostra também que as mãos que os anjos possuem, além das asas, esses anjos têm as mãos que permitem com que eles passem a agir. São as mãos de um homem maravilhosamente feitas e aptas para o serviço. A mão é uma grande, uma maravilhosa criação de Deus, porque ela é guiada pela razão e pelo entendimento. E também mostra-nos os pés do bezerro, significando a rapidez do movimento, visto que eles são seres muito ativos. Os rostos e as asas eram separadas em cima. Basta lembrar da palavra e nós vemos que as asas eram conjuntas como demonstração da perfeita unidade e unanimidade. Duas delas eram usadas para cobrir seus corpos, os corpos espirituais do qual se apropriaram. E a gente percebe também a presteza em demonstrar que para onde quer que o espírito havia de ir, iam. Não se viravam. Nunca se distraíam. Não se viravam. Não se desviavam para lado nenhum. Aonde quer que o espírito os enviava, para lá se dirigiam. Aqui nós vemos a necessidade que nós temos de estar em harmonia com o Divino Espírito, de forma que quando o Divino Espírito nos disser para que lado devemos ir, que nós não tenhamos dúvida, mas que nos dirijamos para aquele lado para onde temos que ir, para onde temos que nos dirigir, porque é para onde temos que ir.
Além disso, nós vemos que os anjos de luz são anjos de luz justamente por estarem na luz, ou seja, as obras deles não são obras do escuro, mas obras da luz. Por meio dessa fraca luz das tochas que ficavam entre eles, porém, quando o dia clarear e as sombras se forem, nós conseguiremos vê-los mais claramente. E nós vemos que a roda, que tem 4 rostos e que olham para todas as direções, o que significa que a providência de Deus se manifesta a leste, oeste, norte e sul, e se estende até os cantos mais remotos da terra. A princípio, Ezequiel viu que era uma roda, uma esfera, mas depois ele vê que são 4 rodas. Ou seja, nós vemos aqui que Deus, ele não está parado, ele não está em um só local e ele não está amarrado a absolutamente nada. Ele vai para qualquer lado, para onde quer que sopre a sua vontade. A glória de Deus, ela aparece não apenas no esplendor do mundo superior, mas na retidão de seu governo aqui, exatamente aqui no mundo. Ezequiel viu as criaturas viventes e estava contemplando a glória da outra visão que se apresentava para ele. A distribuição dessa providência é comparada a rodas, às rodas de uma carruagem. Por isso, dessa forma, nós vimos que ninguém se virava para qualquer lado por onde andava, eles não se viravam, eles giravam conforme o Espírito os dirigia e dessa forma não retornavam. Eram cheias de olhos ao redor, mostrando claramente que todos os movimentos da providência divina são dirigidos justamente pela sabedoria divina, pela sabedoria eterna, pela sabedoria infinita. E vemos também que o Ezequiel notou o firmamento, o céu sobre a cabeça das criaturas viventes. Ele tinha um aspecto terrível de cristal, uma vastidão, o brilho maravilhoso, levando-o a uma grande reverência uma grande reverência daquilo tudo que está no alto, daquilo tudo que representa o Deus eterno que paira sobre todas as coisas e que guia toda a natureza de forma tão magistral, como se fosse uma orquestra maravilhosa. E tudo o que está sob o firmamento e mostra a sujeição desses aos domínios de Deus. Nós observamos também o ruído das asas dos anjos, que despertou a atenção de Ezequiel para o que Deus queria dizer-lhe do firmamento. Ele ouviu uma voz do firmamento, aquela voz daquele que está sentado no trono após haverem agitado o mundo desavisado. Os anjos ficaram parados e baixaram suas asas para que pudesse haver um profundo silêncio, de modo que a voz de Deus pudesse ser ouvida com mais clareza. Porque quando Deus se manifesta, toda a natureza se cala. E ainda que a natureza não se cale, a voz do Senhor sobrepuja a todas as outras vozes. Ela se manifesta de forma tal que a natureza em si baixa sua vista para atentar àquilo que Deus nos fala. As outras partes da visão não eram mais do que um prefácio. Nelas, Deus havia tornado a si mesmo conhecido, porque Deus se mostra conhecido pelo barulho do vento, pelo crepitar da folha,
pelo crepitar do sol que bate na folha, pelo barulho da água do rio, pelo respirar de qualquer um dos animais, quer sejam racionais ou não. Deus se torna a si mesmo conhecido como Senhor de anjos e supremo diretor de todas as coisas deste mundo. Nós percebemos que o profeta viu o Senhor como príncipe e juiz, e estava o Senhor sobre seu trono em uma glória maior do que a humana, porque Deus habita na luz e se cobre com luz, como se fosse uma vestimenta. Havia, além disso tudo, o aspecto de fogo ao redor, no interior do âmbar. O trono de Deus, que é circundado por um arco-íris, é também na visão de João em Apocalipse 4:3, e esse arco é uma demonstração da majestade, bem como uma garantia de misericórdia, pois é uma confirmação da graciosa promessa que Deus fez a cada um de nós, a maravilhosa promessa que Deus nos dá através da sua majestade, através da sua glória, através da sua misericórdia. A conclusão dessa visão foi a aparência da semelhança da glória divina. Ele não diz, este é o Senhor, pois Deus é invisível. Mas esta é a glória do Senhor, na qual o Criador aprove manifestar a si mesmo como um ser glorioso. O profeta foi completamente dominado pela visão. Ele caiu sobre seu rosto em sinal de santa admiração e reverência, com a qual sua mente foi possuída e preenchida. Tudo o que ele viu foi apenas para prepará-lo para o que estava por ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E Deus se deleita em ensinar os humildes. E como diz lá em Apocalipse 4:3, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Esta palavra maravilhosa que nos mostra claramente aquilo que Deus quer permitir que vejamos, que é a primeira visão dos querubins. Portanto, minha gente, eu tenho apenas que abençoar-te em nome de Jesus, porque isso é o que me foi permitido, trazer esta palavra para o conhecimento de cada um de nós, para o meu conhecimento especialmente, e para que cada um de nós possamos meditar na palavra, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E também crer naquilo que o Senhor nos tem orientado e nos tem mostrado para a glória do santo e sagrado nome. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia!